Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vim aqui hoje na estufa porque eu resolvi fazer algumas podas, tá? Umas podas que eu vou chamar de poda corretiva, que é pra gente conseguir aí retomar o crescimento correto daquelas plantas que ficaram com o formato da roseta defeituoso, tá? Depois de longos períodos aí sem desenvolvimento. Eu já cheguei a mostrar, né, que isso é muito comum de acontecer, principalmente com espécies de Pachyphytums e Pachyverias, que a planta interrompe o crescimento e aí quando ela volta a crescer, as folhas não acompanham e aí ela fica assim, ó, com folhas largas embaixo, no meio as folhas estão pequenas e ela tá soltando folhas maiores agora. Então a planta ficou torta, né? Essa daqui nós não vamos fazer a poda, porque eu acho que ela ainda precisa... Essas folhas que estão pequenas, elas precisam descer mais aí, antes da gente podar ela, para que o crescimento da roseta seja... que a gente tenha o resultado que eu espero. Mas, se a gente não fizer essa poda, a planta, ela continua aí crescendo torta. Eu tô com um exemplo aqui. Antes de eu mostrar o exemplo, deixa eu mostrar pra vocês que nem isso não é só com Pachyphytum que acontece, tá? Claro que eu trouxe um Pachyphytum aqui pra gente ver também, ó. Esse é o Zedolski. E aí você vai ver que da mesma forma, ó, ele tá assim, torto, com as folhas irregulares, né? Na metade da planta tem folhas menores do que as de baixo e do que as de cima. Isso vai acontecer com Echeverias também. Essa daqui é uma Echeveria humilis. Vocês vão reparar aí que ela também tá com esse mesmo problema de porte, tá? Essa daqui é uma Pachyveria. E da mesma forma, ela até que se multiplicou muito, essa era a roseta principal. E é nela que a gente tem que reparar porque foi ela que entortou, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? A poda corretiva, ela consiste na remoção dessas folhas de baixo que estão maiores. Por quê? Eu acho que eu já até mencionei isso daqui antes. A planta tá assim, certo? À medida que ela for crescendo aqui, ela vai crescer por igual, tá? Ou seja, todas as folhas. Só que veja que ela já tá com folhas que não desenvolveram corretamente. Essas folhas não vão retomar o crescimento da maneira que a gente quer. Elas sempre vão ser menores do que essas, ou do que as que estão por vir. Sempre. E aí é nesse ponto em que a gente entra com a poda corretiva. Por quê? Nós vamos remover essas folhas que estão maiores e nós vamos tentar deixar essas folhas que ficaram diminutas sendo as últimas, as mais antigas. E aí sim a planta vai começar a ter um crescimento mais inteligente, tá? Ela vai gastar menos energia para crescer de uma forma torta mesmo. Vou usar bastante essa palavra porque é o que acontece com a planta, né? Ela fica com um porte aí deformado. Eu quero mostrar aqui uma espécie de Pachyphytum, é o Pachyphytum, esse é o Lavander piblis, tá? E eu mostrei ele para vocês não faz muito tempo no vídeo sobre o Glutinicaule. E aí eu vou, se tiver a parte do vídeo, eu vou colocar aí para vocês verem. E vocês vão ver que eu já até podei a planta, tá? Por quê? Porque ela tava com um crescimento, gente, super torto, super anormal, tá? E eu tenho outra planta dessa que não estava tendo esse crescimento torto. Por que que é torto? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho das folhas que eu arranquei da planta, ok? Essas folhas estavam abaixo. Mas veja que ela tá abaixo, mesmo aqui abaixo, ó, essa, por exemplo, tá menor, ó. Bem menor. A planta estava torta. E ela não só estava torta, como ela estava crescendo tão torta que estava mudando o porte dela. Estava ficando esquisita. Aí como é que você sabe que estava ficando esquisita? Porque eu tenho uma outra versão da mesma planta que não sofreu esse tipo de deformação. E quando a gente olha para uma e para outra, ó, é a mesma espécie, tá? Mas essa daqui, ó, tá com crescimento perfeito, tal qual como ele deve ser. Tá vendo? Já essa outra aqui, agora ela vai crescer e o porte dela vai ficar igual dessa.
Mas se eu permitisse que ela continuasse crescendo daquele jeito, ela ia sempre ficar daquele jeito torta. E aí eu vou colocar aí, né, trechos do vídeo onde ela aparece antes de eu ter podado, porque na verdade eu já tinha podado ela, já tem uma semana ou duas, tá? Que eu fiz a poda nela. Então, olhem bem como que o fato da gente manter, né, essas folhas que sofreram essa deformidade, como que isso interfere no próprio crescimento do porte da planta, tá? É a mesma espécie, mas parece que são espécies diferentes, porque elas estão com portes diferentes. A da esquerda ficou torta, e agora é que ela vai corrigir. E então, não tem muito segredo. Eu fiz isso já aqui com várias espécies, tá? E eu vou mostrar a vocês só a título de curiosidade. Por exemplo, essa daqui também é uma outra que eu já mostrei várias vezes aqui, dando exemplos de que ela estava torta. Até que finalmente chegou o dia dela, ó. Vou ver se eu coloco uma foto dela aí pra vocês verem. Mas, ó, eu deixei as folhas que estavam pequenas por último. E agora sim, a planta vai começar a ter aí o crescimento dela de maneira saudável e do jeito que a gente gosta, né? A planta aí no máximo potencial dela. Fiz isso com várias espécies. Essa é uma outra que eu ainda não consegui fazer totalmente, tá? Vocês vão ver aí que ela já tá com várias folhas que eu arranquei e deixei sobre o vaso. Mas, ó, ainda tem muito o que tirar, tá? A folha menor dela tá aqui ainda, ó, tá na metade da planta. Mas aos poucos eu vou fazendo o quê? Eu vou removendo as de baixo, porque senão a planta ela vai crescer deformada, tá? É muito importante a gente fazer essa poda. Eu tenho várias outras, tem equevérias também. Tem duas equevérias aqui, ó, que estavam assim. Uma delas é a chicoensis. Essa então, tadinha, ela tava bem torta. Bem tortinha. E agora eu creio aí que ela vai começar a desenvolver da maneira certa. Se eu tiver foto aí de como que ela tava, eu vou colocar, tá? Mas a planta, ela tava mesmo ficando torta. E aí, veja que eu arranquei, dá até pra ver o caule dela agora. Mas a partir de agora, né, ela vai continuar aí tendo um crescimento mais orgânico, da maneira certa. Essa daqui é a que chamam de tobarenses, né? Pela quantidade de folhas sobre o vaso, vocês veem que eu já fiz essa poda, tá? Eu faço assim, eu arranco as folhas e eu gosto de deixar as folhas sobre as pedras, principalmente as folhas dos Pachyphytums, que são mais gordinhas, porque essas folhas, quando a gente coloca elas no substrato, ou em contato com matéria orgânica, ou em contato com umidade, como elas são elas contêm, né, mais água, elas são mais suscetíveis a apodrecimento. Então eu espero primeiro ela brotar, sair, né, tanto a pontinha da muda quanto uma pontinha de raiz, antes de eu levar essa folha pro meu berçário. É por isso que eu deixo sobre os vasos. Então vamos agora tentar fazer, né, a poda dessas que eu mostrei no início do vídeo. Eu vou começar pelo Pachyphytum, mas eu não sei se eu vou remover muitas folhas dele, tá? Porque eu ainda acho que tem que esperar mais um pouquinho. Esse é o Pachyphytum Zedolski, né? É uma planta linda, mas veja que ficou torta. E aí, o que eu vou fazer aqui agora é começar mesmo a arrancar essas folhas que estão maiores. E aí, nós vamos deixar a planta com as menores. Pra quê? Porque aí ela vai começar a crescer de uma maneira correta. Se a gente deixa aqui, ela continua crescendo. Tanto as folhas que eu tô tirando agora quanto as pequenas vão continuar crescendo, mas sempre seguindo o mesmo padrão. E aí a gente faz assim, ó. E agora sim essa planta vai crescer decentemente, tá? Ai, eu detesto arrancar folha. Quem me conhece sabe. Não gosto de ficar tirando folhinha de planta, mas nesse caso é bom. A gente aproveita as folhas, né, pra fazer as mudas, mas é muito necessário pra gente manter aí o porte, né, da planta mesmo. Essa eu nem sei se as folhas dela vão sair com facilidade. Eu não vou fazer uma poda muito radical, não. Mas, até que tá saindo. A gente precisa
remover algumas aqui, tá? Ó. Como solta fácil, hein? Ó. Vamos ver, não sei se eu removo essas outras duas aqui de baixo. O que vocês acham? Precisa, né? Ó. Tanto essa, quanto essa. E pronto. Tá feita aí a poda da Humilis, tá? E a Humilis agora ela vai crescer num formato aí mais decente. Perfeito. Sem deformidades na roseta. E deixar as folhas sobre o... É engraçado que quando eu faço quando eu retiro essas folhas, é que fica claro, né? As folhas antigas, elas ainda têm marcas do ataque de ácaro, tá? Se você não assistiu o vídeo sobre o ataque dos ácaros, as plantas antigas, as folhas antigas das plantas estão todas com marcas de ácaro. Ele é terrível, né? Inclusive essa daqui, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês. Quando eu fiz a poda dela, que foi que eu fiquei horrorizada, ó. Olha as manchas de ácaro. Consegue ver? A parte que não tem é porque uma folha estava encostando na outra, né? Uma planta que tem um porte mais compacto. Então, onde não encosta, uma folha encosta na outra, ele não conseguiu chegar, mas manchou a planta todinha. E por último, nós vamos fazer nessa paquivéria, eu esqueci o nome dessa paquivéria, é sonja. E a sonja, como ela também ficou torta, só que o problema é que a sonja, ela soltou várias cabeças, né? E aí, pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade aqui na hora de remover, mas da mesma forma, gente, nós vamos tentar arrancar essas folhas que estão mais antigas pra planta crescer aí do jeito certo. Tem um bebezinho aqui querendo atenção. Ó, nenenzinho aí. Diz oi, meu amor. Ó. Tem mais folhas para arrancar aqui, ó. Com isso aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô estimulando um crescimento saudável na planta, tá? Ó, vê que as folhas estavam bem deformadinhas mesmo. Ainda tem outras aqui que eu vou tirar com mais calma, pra esse vídeo não ficar muito longo e pra eu não fazer bobagem com as plantas. Eu vou fazer com mais calma e volto. Feito. Tirei mais algumas. E a planta ficou assim, ó. Agora, ela vai seguir um crescimento mais saudável nessa roseta. Tá? E a gente aproveita as folhas aí pra fazer mudinha. Por que, gente, que a gente tem que remover as folhas que estão assim, como eu mencionei? Se a gente não remover, a planta ela continua crescendo toda por igual. Ela vai gastar energia da mesma forma. E aí, ao invés dela gastar energia crescendo deformada, a gente faz com que ela gaste energia do jeito certo e cresça aí no porte perfeito. Tá certo? Bom, hoje é essa dica que eu vim dar pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te pedir pra deixar seu like aí pra mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço vocês por terem ficado aqui comigo até o final. E ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.